Para não variar, estamos aqui na Global Data do Porto outra vez e tenho aqui processadores, dissipadores. Eu vou fazer unboxing destes dois meninos, que são dois air coolers novos. Este não é bem novo, mas parece que é uma nova revisão, não sei, este é novo. O Thermalright Peerless Assassin e o Deepcool, que eu não me lembro o nome, AK620. Eu estou-me a rir porque acabou de cair uma peça da cadeira. Não entra... by the way, é a cadeira mais bonita que existe. Nada tem a ver com o facto de eu ser fanboy do Elden Ring. Estes dois meninos, vocês vão ver, fiquem atentos no canal, em breve, um vídeo comparativo com outros, para ver como é que eles se comportam, que eu acho que para air coolers, um dos dois, ou mesmo os dois, vão acertar ali no chamado sweet spot, aquele ponto perfeito. Mas eu quero aproveitar este vídeo, vamos fazer unboxing, eu queria explicar como é que funcionam os air coolers e porque que tu vais ver às vezes que air coolers que às vezes são teoricamente muito superiores um ao outro e vão ter resultados muito similares, assim como pode acontecer o contrário de teres, sei lá, dois que seriam quase iguais e até pode ter uma diferença grande. Bom, aqui, isto só para título de exemplo, temos aqui dois processadores que gastam muito pouca energia e que é suposto serem muito fáceis de arrefecer. Isto é um Ryzen 5500, isto é um i3 12, exatamente, o 12100, poderia ser o 13100, não é por aí. Temos aqui um 13900K, o F especificamente, e temos o Ryzen 9 7950X. Portanto, aqui são processadores que gastam muita energia, aqui são processadores que gastam pouca energia. Temos aqui dois air coolers, já abertos, estes dois eu já os testei no canal, e vou utilizá-los como exemplo para vos explicar umas coisas. Mas primeiro, vamos fazer unboxing destes dois meninos. Começar por este. Este precisa de... Não, este é só abrir? É. Este é só abrir. Ora, duas ventoinhas, Thermalright, 1500 RPM, 0.2 A cada uma. Temos os acessórios, material para instalação e vamos ao que interessa. Isto vou ter que cortar, não é? Ou não? Não. Temos o nosso menino. Eu, por acaso, eu acho mais bonito aqui do que nas fotos. Este é o Thermalright Peerless Assassin. Promete muito. Vamos ver agora o AK620. Já vem com as ventoinhas postas. Se me permitem a opinião, este é bem mais bonito. Não é? Eu acho que com uma ventoinha, só com uma ventoinha fica top em termos estéticos. Estes dois air coolers é suposto, ainda não testei, serem muito similares. É suposto serem superior a este Be Quiet, que eu já testei no canal. E eu estou a contar que sejam mais ou menos como este, ainda que este é um Jonesbow, o HX250? 6250. Como é que isto funciona? Tu vais ver que estes air coolers vão ser muito próximos e eu vou fazer uma afirmação controversa, mas que é verdade. Todos os testes que tu vês de dissipadores na internet estão errados. Todos eles, sem exceção. Inclusivamente os meus. Porquê? Eu vou aproveitar um vídeo que foi por coincidência, não estava planeado, um vídeo que saiu, não meu, até vou ver se eu deixo na descrição, de um youtuber que eu sigo, o TechNotice, que ele testou air cooler, não me lembro qual era o modelo especificamente, com um Xeon dos novos, não sei se vocês sabem, mas ainda são feitos Xeons, não só aqueles da China antigos, e um air cooler, mais ou menos no nível destes, conseguiu arrefecer 500 watts. Portanto, quando tu vês, por exemplo, aqui que promete 250 watts, isto é sempre mentira e é verdade ao mesmo tempo. Porquê? Porque num processador destes, imagina este aqui, o Ryzen 9, ou o i9, se eu puser a consumir 250 watts, este não aguenta. Nem estes vão aguentar. Não preciso testar, eu sei que estes não aguentam. Vai sobreaquecer instantaneamente. No entanto, se for com um Xeon desses, ou com um Threadripper, eles se calhar vão aguentar 350, se calhar 400 watts. Então é verdade e é mentira ao mesmo tempo. E os testes são todos enganosos, porque não há forma de fazer um teste 100% correto. O melhor teste de air cooler que se pode fazer é numa situação, entre aspas, normal,
que represente mais ou menos o que tu vais ter se o instalares. E eu tenho aqui um processador que pode ser sacrificado, que vai servir como exemplo. Este é um velhinho Athlon 2, que mesmo que eu estrague não tem problema. E imagina, por exemplo, este aqui, este Ryzen 9. O que é que acontece? Tu vais ter, no Ryzen 9, tu vais ter aqui um chip no centro, que é o I/O, não está no centro, mas é a minha skill máxima de Paint. Tens um chip aqui, e depois vais ter um retângulozinho aqui, e outro retângulozinho aqui. Ok? Estes dois retângulos é onde estão os núcleos. Se for um Ryzen de 16 núcleos ou 12, tu vais ter metade dos núcleos aqui, outra metade aqui. Se for um Ryzen de 6 ou 8 núcleos, tu só vais ter, isto é a chamada CCX, só vais ter núcleos de um lado. Ou seja, imagina que este processador, que não é muito difícil, está a consumir na prática 250 watts. O que é que vai acontecer? Destes 250 watts, 100 vão estar neste pontinho, aqui. Outros 100, isto é aproximado, só para facilitar. Outros 100 watts vão estar neste pontinho. E, para aí 50, 70 watts, depende dos casos, não é? Vai estar aqui. O que é que acontece? Quando tu pegas num air cooler, eu vou riscar por cima do plástico, tu tens esta base, mas o calor que ele tem que dissipar está concentrado num pontinho. E como está concentrado num pontinho, ele não consegue absorver a temperatura rápido o suficiente. E é por isso que tu podes encontrar situações onde este air cooler consiga arrefecer 250 watts e outras situações onde ele tenha imensa dificuldade em arrefecer só 150. Vai sempre acontecer isso. E como é que isto funciona? Diferente dos water coolers, tu tens sempre aqui, e isto dá para ver, depois com a experiência tu começas a perceber que quase só ao olho tu consegues ver mais ou menos onde é que um air cooler se vai enquadrar em termos de desempenho. Tu tens aqui a base, que é o que faz contacto, depois tens os heat pipes, os chamados heat pipes, isto é cobre, e depois tens estas tiras de alumínio. O ideal é que a base tenha contacto com todo o processador, ok? Se não tiver, significa que por si só é uma desvantagem. No entanto, como o calor está só num pontinho, repara o que é que acontece aqui. Imagina que tens um Ryzen 7, que só tem 8 núcleos, só vai ter um pontinho de calor aqui. Este tem 6 tubos de cobre. Só 2, talvez 3 tubos de cobre é que têm contacto direto com a fonte de calor. Os outros tubos de cobre têm um trabalho, entre aspas, secundário. É o calor que sobra, que meio que escapa para os lados, percebes? Os outros heat pipes não vão fazer o trabalho a 100%. Não vão trabalhar a 100%, entre aspas, não é? Enquanto que se for num Threadripper ou num Xeon, o calor, como o chip é gigante, e os air coolers feitos para isso costumam ter uma base muito maior, como o calor é gerado de forma muito mais dispersa, quase toda a base do air cooler vai absorver calor e, consequentemente, todos os heat pipes vão trabalhar. O que acontece nestes air coolers é que eles aguentam muita coisa, mas o calor não chega até aqui. Ou seja, tu precisas de um upgrade muito grande de dissipador para notar uma pequena diferença de temperatura. Se for noutro tipo de processador, quanto mais aumentas ao dissipador, mais aumentas a dissipação, é uma relação mais direta. Então, como é que tu consegues ver quase só ao olho? Primeiro, se a base é assim, costuma ser niquelada, tem uma base lisa, não é? Uma base lisa aqui. Eu não quero tirar o plástico agora, estás a ver como esta? Isto costuma ser cobre niquelado, é o padrão. E depois tens air coolers que têm assim o heat pipe exposto. Estás a ver aqui? Está amassado, não é? Achatado. Normalmente, não sempre vai haver exceções, mas normalmente, quando tu tens um air cooler onde tu vês os tubos de cobre, aqui, ainda que achatados, vês os tubos de cobre, normalmente quer dizer que ele vai ser um bocadinho inferior. Não é só por isso, mas quer dizer, inclusivamente, se tu passares a unha, aqui, tu consegues, há partes onde a unha parece que encrava. E quando a unha encrava aqui, quer dizer o quê? Uma fissura. E uma fissura quer dizer o quê? Que há um gap, há uma microparte que não faz contacto. Quando tu tens os air coolers com esta base, normalmente é bom sinal.
Normalmente quer dizer, é uma coincidência que eu tenho encontrado, os que são assim costumam ser inferiores, os que são assim costumam ser superiores, talvez por conseguirem absorver um bocadinho melhor a temperatura. Depois, tens a base, não é? Tens os heat pipes, e aqui muita gente comete um erro, que é normal, que é simplesmente contar os heat pipe. Lembram-se desta armadilha da fonte de calor ser uma pintinha? Pois é. Se tu podes ter o dobro dos heat pipes, os que estariam aqui quase não estariam a fazer nada. E depois há outra coisa, qual a espessura do tubo de cobre, ok? Eu tenho um vídeo que fiz de um air cooler que deve ter sido um dos piores que eu testei desde sempre, que eu, como é que ele é tão barato e tem 6 tubos de cobre? Eu próprio comprei só para descargar consciência e o air cooler era dos piores de sempre. Muito mal mesmo. E tinha 6 heat pipes. Mas qual era o problema desse? Os heat pipes eram muito fininhos, ok? De vez em quando, alguns costumam dizer na especificação qual é a espessura do heat pipe. Eles eram muito fininhos e o sistema de montagem exercia pouca pressão. Então, quanto mais heat pipes, melhor. Mas, lembrando que, a partir do momento que não tem contacto, cada vez que tu adicionas um heat pipe, só ganhas mesmo um bocadinho a mais capacidade de dissipação, a não ser que tenhas um processador muito grande. Depois, o heat pipe absorve o calor e é dissipado por aqui. Isto é outra forma de ver a olho, mais ou menos, onde é que se enquadra um air cooler em termos de desempenho. Porque todos os air coolers que estão aqui têm os heat pipes e depois tem esta parte aqui, que são tiras de alumínio. Simplesmente tiras de alumínio. Umas são simplesmente a direito, outras podem ter umas ondinhas ou qualquer coisa. Aqui é onde vai passar o ar e isto dissipa o calor que foi absorvido pelo heat pipe. No entanto, eles não são todos iguais. Se tu vires aqui, tenta perceber mais ou menos o espaço que tu tens entre cada tira de alumínio, ok? E tenta ver, por exemplo, aqui. Eu acho que é mais ou menos um bom exemplo, ok? Este até tem um bocadinho de pó. O espaço entre as tiras não é o mesmo. Sabem porquê? Porque um air cooler pode ter o mesmo tamanho, pode ser single tower, isto é chamado single tower, ou dual tower, ele pode ter o mesmo tamanho, mas ter muito mais ou muito menos tiras de alumínio. Óbvio, quanto mais tiras de alumínio tiver, melhor, tem mais área para dissipar, mas há uma desvantagem. Significa o quê? Que se tu vires um air cooler e quase não consegues ver nada entre as tiras de alumínio, quer dizer que vai ter imensas. Depois há air coolers mais simples, onde tu consegues ver claramente um gap entre cada tira, porque tem muito menos. Eles até vão ser muitas vezes mais leves. Qual é a desvantagem de ter um air cooler muito denso? Porque repara, ele tem muitas tiras de alumínio, é denso, uns mais que os outros, mas ainda assim, tendo em conta a espessura de cada tira, ainda dava para pôr mais, certo? E ia encarecer o produto, não é? Também. Mas há outra desvantagem, é que quanto mais tiras tiver, mais trabalho a ventoinha vai ter que fazer. Se tu puseres um dissipador, e existe um no mercado muito conhecido, que é o Noctua U12A. Não confundir com o U12S, o U12A, que tem mais ou menos a altura deste, mas tem 6 tubos de cobre e é extremamente denso. Tem muitas tiras de alumínio, quase sem espaço entre elas. O que é que acontece? Esse air cooler precisa obrigatoriamente de 2 ventoinhas e 2 ventoinhas fortes. Caso contrário, se a ventoinha não for forte, ou só tiver uma e precisar de 2, o que vai acontecer é que a ventoinha vai ter tanta resistência, vai encontrar tanta resistência, que das duas uma, ou o ar quase não passa, ou tem que ser uma ventoinha muito forte e eventualmente muito barulhenta para conseguir fazer o ar passar. Isso vai fazer com que seja pior em termos de ruído e em termos de custo, porque uma ventoinha muito mais forte normalmente é muito mais cara. Então, existe sempre o equilíbrio de mais tiras de alumínio é bom, se for acompanhado de uma boa ventoinha, sendo que vai ser mais caro. Então, tu, com esta informação, tu consegues bater o olho e consegues ver mais ou menos, por exemplo, falta aqui um air cooler que eu podia ter trazido, foi falha minha, que tem assim o cobre, os tubos de cobre expostos e com poucas tiras de alumínio. Quando tu vês um air cooler que tem, por exemplo, 4 heat pipes, tem o cobre exposto e tem pouca densidade aqui, tu já consegues perceber que o air cooler vai ser um air cooler de entrada. Independentemente do preço, desde que seja mais ou menos do mesmo tamanho, vai ser um air cooler de entrada, ok? Para além disto, interessa só o tamanho, não é?
seja o tamanho em altura, seja o comprimento das tiras. Estás a ver que este é apenas uma torre, ao contrário deste, mas se juntares o espaço, se apagares o espaço que tem no meio, este tem quase tanto alumínio, ou se calhar até tem mais do que este. Este tem 2 torres e consegue levar, até podes pôr 3 ventoinhas se quiseres. Ele vem com 2, mas podes até pôr 3. Este é feito para levar uma ventoinha, só que o ar que entra aqui vai ter mais dificuldade em sair aqui. Tem mais espaço, mas também tem mais dissipação. Então, quando tu vês um dissipador que tem isto exposto, tem pouca densidade aqui, tem apenas 4 tubos, vai ser um air cooler mais simples. Quando tu tens mais heat pipes, seja maior ou mais densidade, ou ambos, maior e com mais densidade, tu já sabes que ele vai ser um air cooler teoricamente superior se não houver, por exemplo, uma falha grave na construção aqui da parte que faz contacto ou do sistema de instalação, e ele já vai ser algo superior. Agora, na prática, o que eu disse no início, lembram-se depende da base, como for da base do processador, onde é que está a fonte de calor, a juntar a isso a outro fator, que é o contrário. Estávamos aqui a dar um exemplo, eu dei um exemplo de como é que um processador pode consumir 250 watts e um air cooler deste não aguentar, e pode consumir 400 ou 500 e ele aguentar. Existe depois, no outro extremo, mais ou menos a mesma situação, que é, tu pegares num processador que gasta pouca energia, e como gasta pouca energia, a diferença entre dissipadores não vem ao de cima. É um bocado a história do gargalo entre processador e placa gráfica. Quando tens um processador fraquinho, olha, por exemplo, se metes o 12100, que é um bom processador pelo preço, mas não é um i9. Se tu metes uma 4080 ou uma 4090, o desempenho vai ser o mesmo. Porquê? Porque ele é fraco, não acompanha. Acontece o mesmo nos dissipadores. Se eu puser, por exemplo, este 12100, que gasta muito pouca energia, o calor é concentrado, mas é muito pouca energia que é consumida. O Ryzen 5500 é a mesma coisa. Gasta muito pouco. O que vai acontecer é que eu meto este air cooler, que eu não preciso testar, eu sei que é o inferior destes todos. Se eu puser este air cooler aqui, não sei que temperatura é que vou ter, depende do teste, mas imagina que daria 63 graus, ok? Depois eu pego neste, que teoricamente, se calhar até vai ser o melhor destes todos, e em vez de ter, quanto é que eu disse? 62? Em vez de ter 62, se calhar vai ter 61. Porquê? Porque o calor é tão pouco que é imediatamente absorvido e disperso. O que está a limitar ele ficar ainda mais frio é a rapidez com que o calor é gerado dentro do chip e vem para a superfície. A partir do momento que vem para a superfície, qualquer um destes dissipadores consegue imediatamente absorver e dissipar. Logo, meter um processador mais forte num processador que gasta pouco, vai-se notar num ou 2 graus no máximo. Diferença. Não vale a pena. E quando metes um processador que gasta muito, existe aquele problema que tu precisas de passar do 8 para o 80 para compensar o pontinho de calor, ok? Ainda assim, por brute force, por exemplo, o Deepcool, o LT, que eu fiz review há pouco tempo, é realmente um water cooler muito superior ao normal para AIO, tem uma densidade enorme no radiador e ainda assim... e faz com que ainda assim consiga, mesmo no Ryzen 9, baixar um bocado a temperatura. Mas se repararem nesse meu teste, ele consegue, comparado com outro, reduzir, já não lembro o que era, naquele teste tipo 7 graus, mas ele tem uma capacidade muito maior de dissipação. Porque o problema está, a temperatura não sai daqui. Portanto, novos processadores, sendo fortes, precisas de muita coisa para compensar o calor concentrado, e em processadores fracos, por muito que melhores, não vai fazer diferença. Bom, acho que deu para perceber mais ou menos como é que funcionam os air coolers. Tem muita coisa em comum com os water coolers e muita coisa que é diferente. E depois de ver este vídeo, já consegues perceber mais ou menos como é que eles se enquadram, só de olhar para eles, e vais perceber também que todos os testes de air coolers estão errados, porque eu vou fazer um teste, vai dar uma diferença, imagina, de 6 graus de um para o outro, e tu sabes, por causa do que eu acabei de explicar, que no teu caso a diferença, em vez de ser de 6, pode ser só 2. Ou se fosse com Threadripper, se calhar seria de 12, seria o dobro, percebes? Portanto, todos os testes estão errados, mas alguns têm que ser feitos,
E deixo aqui este maravilhoso Atom, que eu à data 2 ainda não sei se está a funcionar, mas espero que sim. E vocês, deixem aquele like, vemo-nos no próximo vídeo live stream. Beijinho àquela vossa prima, a mais baixinha, é mais jeitosa, está bem? Tchau, tchau.